Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse estudo promovido pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, aqui em São Paulo, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos na metade do capítulo 24, que tem como título Luta Expiatória. Estamos aí a praticamente 6 capítulos do encerramento do livro. É um estudo que nós já estamos fazendo há pouco mais de um ano, e acredito que tenha trazido para nós muitas informações. A gente tem aqui construído um bom entendimento, estamos ainda, né, construindo um bom entendimento sobre a mediunidade com Jesus. Antes de a gente iniciar o capítulo 24, gostaria de fazer um breve resumo, né, da primeira parte, uma coisa bem light, bem simples, né? Apenas para quem está assistindo essa live pela primeira vez, ter uma ideia. Então, o capítulo 24 tem como título Fixação Mental. É um atendimento que está sendo feito no Centro Espírita, onde Aulos e André Luiz e Hilário coletam ali as suas experiências importantes a respeito da mediunidade e tem nos trazido através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É o mesmo centro ali do início. Essa casa, ela tem os trabalhadores já conhecidos, né? Anélio Araújo, que era um clarividente, clareaudiente e psicógrafo, nós já estudamos, né? O Anélio Araújo. A Eugênia, que era uma médium consciente, também estudamos. O Antônio Castro, que é um médium sonâmbulo, ou seja, que desdobra com facilidade, né? Ele é um médium sonâmbulo consciente, nós estudamos isso também. E em treinamento, com habilidades na área da psicofonia consciente e da transfiguração. Temos a Celina, que é uma médium já bastante desenvolvida, falamos bastante sobre ela. Ela, além de auxiliar nos trabalhos do centro, ela, à noite, ela também auxilia nos trabalhos espirituais em processo de desdobramento, emancipação da alma. Nós falamos bastante sobre isso. A pessoa que está sendo atendida nesse grupo é a última pessoa nesse grupo, dessa casa, é o último atendimento, e nós chegamos até o final do atendimento que foi prestado na casa. Houve ali um pedido, né, do nosso irmão Aulos ao Clementino, para que nós pudéssemos acompanhar o Américo, né, que era aquele que estava passando pelo atendimento, até a sua casa, e ali entender um pouco mais do que estava se passando. A gente precisa perceber que esse tipo de processo obsessivo pelo qual o nosso irmão Américo estava passando é um processo obsessivo um tanto incomum, porque até agora, todas as vezes que nós falamos de algum processo obsessivo, ele sempre tinha uma ligação mental, aparecia ali fluidos, né, fluidos de ligação mental, ou aparecia uma espécie de um desdobramento, né, vamos dizer assim, como nós costumamos dizer, um transe mediúnico. E no caso aqui, não. Havia apenas uma influência mental. E essa influência mental nos levou a uma reflexão de uma pergunta do Livro dos Espíritos que, infelizmente, na aula anterior ficou gravado o número da pergunta errado. Eu tinha falado que era a pergunta 469 e era a 459. Eu errei por 10, né? E eu queria corrigir, por isso que eu estou colocando na gravação. A gente tem uma pergunta 459 que faz parte do arcabouço Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. E a pergunta 459 era: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. 464. Como distinguir um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham bem. Cabe a vós distinguir. 466. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Boa pergunta, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem.
Tu, sendo espíritos, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passar pelas provas do mal para chegar-te ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terá uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terá outros que se empenharão em influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor das tuas obras. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Ela pergunta também, né? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que o chamam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. E para finalizar, 469. Por que meios poderíamos neutralizar a influência dos espíritos maus? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam em vossa fraqueza. É por essa razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, essa parte do Livro dos Espíritos, ela fala muito à tona aquilo que nós estamos estudando. Esse nosso irmão, ele recebe uma influência mental, e essa influência mental, ela age sobre o seu corpo mental desequilibrado. Seu corpo mental desequilibrado é matriz formadora do seu corpo perispiritual, que por ter o seu corpo mental desequilibrado, produz deformidades e problemas no seu perispírito. O seu perispírito, por apresentar problemas de formação, em razão do corpo mental apresentar problemas, ele reflete sobre o corpo físico tais problemas. Por isso mesmo, nas manifestações, o nosso irmão Aldous, ele fala sobre isso quando ele diz que, quando o Hilário pergunta se os problemas seriam do espírito ou seriam do Américo ou se seriam dos espíritos, né? E o Auro chama atenção, não, são problemas do espírito que se refletem no corpo físico. Ou seja, são problemas de sintonia mental, que ali no passado ocasionaram problemas no corpo mental, que se refletiram no corpo perispiritual e que agora estão se refletindo no corpo material. Então, é uma sucessão de problemas, né? E isso a gente viu a semana passada, nós praticamente paramos por aí, eles acompanharam o Américo até a sua casa, e ali chegando na sua casa, ele chama pela mãe. A mãe é um espírito de uma elevada já conceituação moral, por isso ela também aceita essa missão, ela vem numa condição de missionária. Aulus coloca ela dessa maneira, colocando que ela é um espírito que já tem um potencial moral bem mais elevado e que ela se sujeita a vir com este grupo a fim de auxiliar, a fim de praticar caridade e de juntos eles conseguirem sair da situação em que eles se encontram. Bom, feita essa introdução, que nos coloca exatamente onde nós paramos, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos coloca aqui reunidos, através das linhas da internet, através dessa ligação mental que nós estabelecemos agora, esse elo mental que estabelecemos agora através do fluido cósmico universal, permitindo que os nossos irmãos espirituais possam nos intuir, possam nos inspirar, e que o conjunto aqui possa, enfim,
caminhar no entendimento daquilo que nos está sendo apresentado pelo nosso irmão Aulos, através do André Luiz e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos trazendo informações preciosas a respeito da mediunidade. A respeito da mediunidade com Jesus, da prática mediúnica com segurança, da prática mediúnica na caridade, no amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Da mesma maneira que ele, no passado, praticava a mediunidade e, portanto, ele sendo o nosso modelo e guia. E assim, agradecidos, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje, de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, em conjunto com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Esse trabalho só é possível realmente com a presença de vocês, porque é juntos que nós vamos dando entendimento àquilo que André Luiz vem nos apresentando das suas experiências juntos, colhidas junto ao trabalho, junto do nosso irmão Aulos. Vamos então dar início. Nós estamos praticamente na metade do capítulo 24, luta expiatória. Nós estamos agora analisando o processo familiar, que é uma expiação num núcleo familiar, né? O caso foi iniciado lá no Centro Espírita com o nosso irmão Américo, que passa por um problema de fixação mental, em que há ali uma influência mental exercida por um grupo, que agora nós vamos conhecer. Que grupo é esse? Quais são as causas? Na verdade, já lá no início, nós sabemos quais são as causas. O Américo, quando desencarnado, na erraticidade, ele ficou por um longo tempo na região de trevas, onde ali ele foi, de certa maneira, passou, né, por diversos irmãos que eram mais terríveis do que ele, mais cruéis do que ele, e que subjugaram de maneira muito potencializada, né? E, de certa maneira, ocasionaram algumas lesões ali por processos hipnóticos no seu corpo mental, que se refletem no seu perispírito. E isso hoje, aqui encarnado, essas mesmas influências que são não num processo diretamente, como nós já comentamos, mediúnico, ou seja, ele não entra em transe mediúnico, ele não está envolvido por fluidos que permitam essa manifestação, mas sim toda ela por um processo mental, um processo de influência. E por isso eu li as perguntas do Livro dos Espíritos, porque elas vão nos apoiar, elas vão nos ajudar muito no entendimento dessa nossa proposta na noite de hoje. Mas é um processo aqui, eles já estão encarnados, o Américo já está encarnado. E há um processo expiatório familiar. E esse processo expiatório familiar é uma coisa muito interessante de a gente analisar, e vai ser a proposta de hoje. A gente analisar um processo expiatório familiar, como isso se dá. Se há pessoas que ajudam, se há pessoas que estão ali para que isso possa ter um final feliz, para que isso possa realmente recuperar o tempo perdido, fazer um caminho diferente. Nós já sabemos de uma delas, que é a mãe de Américo. Um pouco antes da gente terminar a nossa última live, nós recebemos a informação de Aulos que se tratava de um espírito já com um desenvolvimento moral maior do que o núcleo familiar, e que na erraticidade havia assumido o compromisso de trazer esses irmãos para que eles pudessem ali encontrar dentro do ambiente familiar a possibilidade de eles fazerem um final diferente. Óbvio que trazer é uma coisa, agora eles terem a vontade de escolherem e caminharem por um caminho diferente vai depender de cada um de nós. Nós, inclusive, quando estudamos já nesse livro,
nós estudamos uma passagem lá do livro Os Mensageiros, que era a derrocada de Otávio. Ele tinha feito um projeto na erraticidade maravilhoso, só que chegou aqui e ele fez tudo ao contrário. Temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos ver como funciona esse processo, como eles foram colocados e por que motivo foram colocados. Esse é o nosso trabalho de hoje. Vamos compartilhar a tela e iniciar, para que a gente encontre tempo no final, para a gente poder também conversar um pouco mais a respeito sobre isso, né? Olha só um pouquinho que eu fiz um chat errado. Eu quero esse daqui. Agora sim. Nós paramos um pouquinho adiante desse slide, né? Que é quando terminou a reunião, né? O nosso irmão Clementino aprovou, satisfeito, que o Aulus havia pedido, né? Podia acompanhar o Américo até em casa, né? Ao chamado insistente do rapaz, e aí eu toquei no assunto da mãe do Américo, né? Simpática velhinha vem atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo de volta. A ternura materna vibrava inaudível, ou seja, de uma maneira que venha do íntimo do coração, naquela voz clara e reconfortante. Já nos coloca uma ideia de que essa mãe, ela é alguém que teve essa missão e que aceita essa missão, inclusive pela própria colocação que você vai vendo das próprias palavras utilizadas pelo nosso irmão Alves, né? E a própria maneira como a própria mãe se exalta, né? Quando vê o filho, né? Graças a Deus, vejo-o de volta. Percebem? Há uma estrutura aqui já de alguém que tem uma consciência evangélica um pouco mais elevada, uma consciência de Deus, uma consciência moral mais equilibrada. Então, esse é um ponto muito importante para a gente ter essa ideia do que está se passando. Continuando, né? A genitora, a mãe, né, conduziu sem delonga para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado deferia palavrões. O irmão dele, a gente já vai descobrir quem é esse irmão, ele se chama Márcio, né? Um pouco mais à frente a gente já vai descobrir. E já vamos descobrir por que ele está nessa situação. Fitando disse preocupada, Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia no recém-chegado, o nosso irmão Américo, ajuntou. Mas primeiro tratemos de acomodar você. Olha, a mãe, né? Você percebe, né? Esse coração materno, esse coração com sensibilidade, né? O moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado telheiro. Um abrigo rústico, né? Que ficava aos fundos da casa. Nós já tínhamos passado por todos esses slides, né? Eu só quis dar um andamento a partir de um ponto, né? Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Tema já estudado em capítulos anteriores, eu acredito que nós não precisamos voltar nesse tema. Eu até comentei que a figura abaixo ela dá uma ideia bem contundente, né, do processo de desdobramento que nós já conhecemos. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Ou seja, ele sentia o quê? A influência mental daqueles que o perseguiam. Fixação mental, essa fixação mental, gente, ela será objeto de estudo no próximo capítulo, que vai ser pelo Roberto, foi realizado pelo Roberto. Então, eu não abri aqui um comentário, porque seria passar na frente de um capítulo que o nosso irmão André Luiz dedicou nesse livro especificamente para isso. Ele é um capítulo tão interessante que o próprio Martins Peralva dedica 2 capítulos para fixação mental e não fala nada neste capítulo. Ele prefere pular esse capítulo e fazer os comentários somente no próximo capítulo, que é o de fixação mental. Para vocês verem como o próximo capítulo tem um arcabouço de informações muito relevante. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e colocando-se ao lado de um velho paralítico, ficou choramingando. Quem? O nosso irmão Américo, né? Em desdobramento. Lembre-se, ele está no processo de desdobramento. Pai, estou sozinho. Quem me socorre? Tenho medo. O doente, que era o pai, vigilante,
ou seja, que estava acordado ali no leito onde ele se encontrava, e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo. Óbvio, todos nós temos uma espécie, todos nós, como Kardec mesmo coloca, todos nós temos uma espécie de mediunidade. Na grande maioria, ela é uma intuição. E aqui o que nos leva a crer é que essa intuição, ela se mostra presente ao nosso irmão que se encontra ali naquele local. Ele tem essa intuição, ele sente essa vibração. Isso é natural, todos nós sentimos isso com muita naturalidade. E, para dizer a verdade, poucas pessoas nunca sentiram tal influência, nunca sentiram esta, vamos dizer assim, essa proximidade dessas influências de um espírito que se aproxima. Muita gente percebe isso. Porque mostrou no seu semblante dolorida expressão, como se ele estivesse ouvindo as queixas, né? A própria expressão dele denunciava essa intuição, esse sentimento que ele tinha naquele momento. Desculpa, gente, eu estou com um pouquinho de tosse, tá? Aulus recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre, limpo, e, buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para si mesmo. Ou seja, percebem que a foto aí ao lado, ela é uma foto do projeto de imagem, e ela dá uma bela ideia da cena, né? Nós encontramos ali o pai, você vê as duas muletas ali ao lado, ele tem problemas de locomoção, ele é paralítico, ele se encontra acamado, ele está acordado, e o filho, o Américo, em desdobramento, está ali ao lado, pedindo ajuda, pedindo amparo. Notem que o Américo, da cabeça dele, sai como se fosse um fio, né? Que é o cordão de prata. Exatamente para a figura, ela tem essa chamada, né? Para nos mostrar, olha, o Américo está em desdobramento, tá, gente? E aí, o pai, né, do América, ele escuta, André Luiz escuta, né, o pensamento dele para si próprio, pensamento oculto. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Esse irmão ele já mostra com essa própria conduta de pensamento, um pensamento já voltado mais para Deus, um pensamento mais voltado a um processo de resignação, importante, né? Essa resignação que ele tem. Ele já se mostra mais ciente, né, de uma vida espiritual e de uma imortalidade da alma. Pela própria construção do pensamento dele, a gente não tem dúvidas a respeito disso. Ou seja, é alguém que já teve informações, ou está tendo informações, da imortalidade da alma, do Evangelho do Cristo, e está se assenhorando desses conhecimentos e os colocando em prática. Os seus pensamentos são bons pensamentos. Continuando. E sobre a influência do rapaz, cujos pensamentos assinalava sem perceber, isso nós já sabemos, né? Vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente, fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. E aí Aulus vai começar a trazer as informações importantes desse processo expiatório familiar. Achamos-nos à frente de pai e filho. Júlio, o pai de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Um comentário de assinalando pensamentos, né? Como assinalando pensamentos, né? Segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 24. O pensamento é criador, nós já vimos isso. Não atua somente em roda de nós, e influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ou seja, há influências em todos os sentidos. Há influências de desencarnados para encarnados, de desencarnados para desencarnados, de encarnados para encarnados
e de encarnados para desencarnados. Há influências em todos os sentidos. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Nosso pensamento é criador. Tanto que na última live eu recomendei um livro também da Lavra de Emmanuel, que é Pensamento e Vida, que é um livro que traz muito essa relação do pensamento criador. De acordo com as nossas disposições mentais, nossas emanações serão mais ou menos intensas e amplas, sendo a vontade que determina as propriedades especiais. Essas radiações formam em torno de nós camadas que constituem uma espécie de atmosfera fluídica, chamada de psicosfera humana, e o ambiente psíquico de uma pessoa, de maus hábitos ou hábitos salutares. Depende, ela pode ser uma psicosfera bastante escura e densa, ou pode ser uma psicosfera luminosa e radiante, como a da figura ao lado. Será notado, sentido pelos espíritos e pelos encarnados, ou seja, não só os espíritos até veem, né, essa psicosfera, agora nós encarnados nós sentimos a influência dela. Se ela é muito densa, se ela é muito pesada, muitas vezes a gente até comenta, né, essa pessoa tem um espírito pesado, uma densidade muito forte, né? E outras você fala assim, nossa, essa pessoa me traz tanta paz, tanto equilíbrio, é uma pessoa tão equilibrada, tão madura, né? Então, nós sentimos essa influência. Esse é um texto sem referência bibliográfica, trata-se de uma conclusão própria, né, esse trechinho, né? E por isso que eu resolvi trazer um pouco mais de informações, porque às vezes a gente coloca só uma parte escrita, porque na hora de comentar aqui, eu abro um pouco mais na estrutura da onde eu tirei as ideias, né? Vamos retornar ao nosso livro, né? Retornando aulas. Entregue à aprovação e à soledade, quer dizer, solidão, né? Começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Percebem que todo o comentário que eu já tinha feito antes, na verdade, lógico, a gente, como vai lendo o livro, muitas vezes a gente acaba colocando algumas coisas antecipadas. Mas aqui, o que Aulus está colocando de uma maneira muito clara é que ele já tem um envolvimento com a doutrina espírita e com os princípios libertadores da doutrina espírita, com os princípios de consolo, né? Principalmente de consolo, né? Que a doutrina vem nos oferecer, que vem nos dar, né? Sabemos por que estamos aqui, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Então, isso é um consolo muito grande que a doutrina espírita vem nos apresentando. Sentindo-nos a sede de maiores informações, o instrutor prosseguiu depois de uma ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, novamente ele chamando a atenção da esposa, que é um espírito que já tem um potencial de desenvolvimento moral mais elevado que o conjunto familiar, né? Ela ali é um ponto de sustentação. Ela ali é, vamos dizer assim, o ponto de guia de todo aquele lar. Ela é a que dá a condição para que o lar ali, mesmo em desequilíbrio, nós vamos ver que há desequilíbrios, por expressão de vontade daqueles que ali se encontram e desejam esse tipo de companhia, mas ela é uma âncora que dá uma sustentação para que esse lar se mantenha e ofereça condições para aqueles que, pela vontade, porque isto está no seu querer, né? Está no seu querer seguir-me agora daqui a 1000 anos, como Jesus falou para Emmanuel, ou aquele que quiser, querer, né? Aquele que quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Está no seu querer, né? Então, ela oferece, existem condições, existem meios. Agora, está no querer daqueles que ali foram recebidos como filhos, né? De caminhar no sentido do bem. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre. Percebem que ela não veio sozinha. Ela traz um outro espírito no conglomerado familiar
que vai ajudar também ao grupo em si, para que eles possam encontrar um processo de renovação. Eles possam ter meios para que eles possam chegar aos fins que eles projetaram no seu projeto encarnatório lá na erraticidade. Não existem acasos, aqui não há nenhum acaso. Tudo isso faz parte de um projeto reencarnatório que está sendo levado adiante. E os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Por que rapazes de trato muito difícil? Aulus continua. Agora nós vamos começar a conhecer. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Quando o Américo estava chegando, o Márcio estava já em casa e passando pelo vício da embriaguez. Guilherme e Benício, nós não conhecemos, eles não estavam em casa. Estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Notem por que eles não estão em casa. Porque eles estão em extravagâncias noturnas. É muito lógico, né? Todo o processo é muito lógico. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, que é o primogênito, e ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Ele vai recuperar? Sim, depende dele. Depende de força de vontade dele próprio. E observando o dono da casa, em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Realmente são grandes dificuldades, né, gente? Não tem por onde, né? E Aulus responde, indubitavelmente, com certeza, né? A expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. É uma expiação em grupo doméstico. O que é uma expiação em grupo doméstico? Bom, a gente tem que pedir ajuda para André Luiz para Emmanuel, num outro livro, que se chama Vida e Sexo. E lá, Emmanuel nos dá uma ideia um pouco mais abrangente do que seja essa expiação em grupo doméstico. No livro Vida e Sexo, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, temos a seguinte reflexão a respeito da expiação no ambiente doméstico. E aí Emmanuel nos esclarece. Frequentemente, não quer dizer sempre, tá, gente? Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. O texto continua, tá, gente? Eu trouxe só os pontos que são importantes. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, no item 11 há um trecho que também nos ajuda a entender um pouco mais a respeito disso. Na comunhão de 2 seres para a organização da família, ou seja, no casamento entre marido e mulher, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para os filhos que procedem do laço afetivo. Ótimo? O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos, as primeiras esperanças. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debilitando-se-lhe aos componentes os distúrbios da afeição possessiva e se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético e vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Decorre daí, e isso é importante, e por isso Paulo chama a atenção tanto do nosso irmão Márcio, né? Do nosso irmão que é o pai ali, o pai é o... Eu esqueci o nome dele, né?
Eu anotei o nome deles e acabei esquecendo. Mas o pai, né, aqui, na verdade, Emmanuel está nos chamando a atenção exatamente ao esforço que o pai tem feito, né, em procurar, no Consolador, no Evangelho do Cristo, as respostas, né, e a resignação, e sentindo ali a força, né, e o amparo que disso vem, o consolo que isso traz. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Vocês percebem que houve duas junções, né, entre vida e sexo e um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Na verdade, o texto é bem grande lá em Vida e Sexo, e ele traz esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, então eu ressaltei os dois pontos, o início e o fim desse texto que está lá no Vida e Sexo, mais a parte interior que falava sobre o capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu fiz um mix, né, para que coubesse em 3 slides e trouxesse uma ideia sobre esse convívio familiar e a necessidade de, ali nesse convívio, a importância desses esclarecimentos, de procurar conhecer um pouco mais a doutrina espírita, essa doutrina que é o Consolador Prometido, e que oferece para nós informações que são primordiais, né, sobre a nossa vida como espíritos imortais, a imortalidade da alma. Esse é o ponto chave, né, a imortalidade da alma. Retornando ao livro, né, e aí nós vamos conhecer um pouco agora do passado do pai do Américo. E por que agora ele está nessa condição de pai? Por que hoje ele é pai? Retornando ao livro, né? Em passado próximo, o paralítico de hoje, o pai do Américo, era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. E aí os problemas. Esse é um grande problema que o Wallace vai apresentar. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, desses 4 que ele acumpliciou. A esses 4 companheiros, e esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, privando-o de preocupações e desgostos. Percebem que há um processo, um processo expiatório, natural, em que o pai agora ali tem essa oportunidade de ajudar essas pessoas que ele desviou no passado. Está tendo essa oportunidade. Júlio, pai, agora eu lembrei o nome dele, desviou-os do caminho reto. Agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições, das quais ele é o próprio gerador. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Com certeza, né? Sabíamos todo o processo, mas aqui é um processo que cabe-nos a oração, cabe-nos a dedicar forças e energias para que ele possa vencer essa prova e que ele possa também ajudar os filhos a saírem dessa situação e também caminharem com uma felicidade. Tivemos, contudo, a nossa atenção atraída para um novo fenômeno. E agora a gente vai começar a perceber que a gente não vem para uma prova tão rude como essa sozinho. Ninguém vem sozinho. Não tinha só a esposa dele, tinha também a irmã que vinha. Uma jovem de fisionomia nobre e calma, a Laura, que nós já conhecemos, penetrou o quarto em espírito, desdobrada. Percebam que a foto do projeto imagem, né, embaixo mostra ela e o irmão em desdobramento. Percebam que da cabeça sai ali o cordão de prata, né? E o pai na cama, ainda em estado de vigília. Ao lado vocês veem ali o Aulus, né, um pouco mais calvo, o André Luiz com a mão no queixo, né, e o Hilário ao lado, né, acompanhando todo o processo. Passou rente a nós, sem notar-nos, reanimando o Américo, retirou-o para fora. Percebe que ela mesma também não percebe, André Luiz, Hilário e o Aulus, nem teria como, lógico, né, eles estão em padrões vibratórios muito, muito diferentes,
Então, para o Aulus, para o André Luiz e para o Hilário, eles facilmente conseguem ver o ambiente, a estrutura do ambiente, inclusive os espíritos que ali se encontram em processo de desdobramento, ou outros que tivessem ali, se houvessem outros, eles também seriam capazes de vê-lo. Porém, esses que se encontram nessa situação, nesse padrão vibratório mais baixo, não conseguem ver nenhum dos três. Então, isso é algo natural, completamente natural, e que está dentro daquilo que se espera de um grupo de observadores que estão ali observando a cena e que estão auxiliando, mas que não precisam entrar no mesmo padrão vibratório daqueles que estão sendo assistidos por ele. Senão, qual seria o auxílio, né, que alguém poderia dar se ele se rebaixasse ao mesmo padrão vibratório do seu atendido, né? Eles estão num padrão vibratório maior, onde eles podem ali facultar, né, doar, né, esse potencial energético através do passe espiritual que eles vão aplicar sobre o nosso irmão Júlio, né, a fim de dar uma estabilizada, dar um equilíbrio, né, para que você receba forças salutares para levar adiante essas provas que não são nem um pouco, há de convir que não são provas tão fáceis, né? Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou. Isso o Aulus falando para eles. É Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico, não se descuida de amparar o genitor doente. Ou seja, ela veio nesse grupo familiar, ela já é um espírito que tem um potencial de desenvolvimento moral bem maior, mas ela vem no grupo a fim de auxiliar o grupo, e principalmente de auxiliar esse pai que tinha uma tarefa bastante dura, bastante dura. Então, além do auxílio da esposa, ele tem o auxílio de um dos filhos, né, dos 5 filhos, a filha, né, que vem ali auxiliá-lo também nessa tarefa, nesse processo expiatório, como o próprio Aulus nos diz, um processo expiatório rude, um processo expiatório bastante complexo. E aí as perguntas. Hilário começa com a primeira. Então, está domiciliada aqui mesmo? Ou seja, ela mora nessa casa? Perguntou o colega admirado. E aula, sim, né? É óbvio, né? Dormindo em aposento próximo. Ah, poderia estar em outro lugar? Poderia. O processo de desdobramento permite que você se locomova sem grandes problemas. Mas, no nosso caso, ela estaria dormindo ali num aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o Júlio, o assistente acrescentou. Lembra que eu já comentei sobre isso, né? Então, o Aulus ali dá um passe espiritual no nosso irmão Júlio, a fim de dar um equilíbrio dessa influência que ele recebeu ali do nosso irmão que teve ali ao lado, né? Aquela percepção, aquela indução energética, né? Ele dá um equilíbrio para que o Júlio se sinta um pouco mais tranquilo, e que possa ali refletir seus próprios pensamentos e se preparar para a jornada que ainda iria acontecer. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Isso nós já sabemos, né? Na maioria das ocasiões, seguem um impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira, na seara do amor. E quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos que se enredam. Emancipação da alma, já estudamos nos capítulos anteriores. Nesse capítulo, nós temos exemplos de alguém que trabalha no bem. A Celina, lembram? Em desdobramento, ela vai atender, ela continua os trabalhos da casa, mesmo em desdobramento, um trabalho na seara do bem. Nesse livro nós temos esse exemplo. Aquele que se embrenha no mal. Podemos pegar no livro já estudado, que é o Libertação, lá no capítulo Numa Cidade Estranha, nós temos ali um processo de desdobramento que está ocorrendo aqui, e a esposa, né, da pessoa, ela se desloca até aquela região de trevas, onde lá ela estabelece ligações mentais com outros espíritos que ali influenciam ela para que ela entre em discussão, entre em desequilíbrio com o marido aqui, quando ela retornar do processo de emancipação da alma. Ou seja, é uma relação, depende do que você deseja, depende de onde você quer estar, depende com quem você quer estar,
você vai ter esse tipo de influência. Nós lemos sobre isso nas perguntas do Livro dos Espíritos. E foi por isso que eu li as perguntas do Livro dos Espíritos, porque a resposta trazida ali do Livro dos Espíritos se encaixa perfeitamente aquilo que a Aulus aqui está nos apresentando e que foi deixado em vermelho. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Obviamente, né? Justo, né? Confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular através de incessantes correntes de assimilação. Somos constantemente influenciados. Lembrem-se, não existem influências em todos os sentidos. E quando estamos encarnados, temos. Temos muitas influências que nós recebemos uns dos outros, naturalmente. Somos muito influenciados. Não só influências espirituais, tá? Influências aqui, às vezes, tem mais influência aqui de encarnado sobre encarnado do que a gente pode imaginar, tá? A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Já o Aulus traz essa informação. Muitas vezes, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham, ou seja, que nos humilham, estão conosco respirando, reencarnados no mesmo ambiente. Então, a família, né, gente? A gente já viu o que é a formação do grupo familiar. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam das nossas experiências a cada dia. A Laura. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Nós somos espíritos, ora encarnado, ora desencarnado, mas nós somos espírito. Foi isso que ele quis dizer. O intercâmbio da alma para alma, ou seja, de encarnado para encarnado, entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, ou seja, está no ambiente de trabalho, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Ou seja, existem esses relacionamentos e eles são obrigatórios e constantes. Nós precisamos aprender a viver com eles. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Dispunhamos a retirada, quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Nós estamos caminhando já para o finalzinho desse capítulo, né? E ele aqui traz uma indagação bem interessante. Voltando, contudo, ao caso de Américo, reconhecendo-o como portador de histeria. O Américo. Quem é o Américo? Vocês lembram? Aquele que foi atendido lá no Centro Espírita. Aquele que tinha aquele processo de histeria e de manifestações em que ele tremia, e que nós vimos que era um processo, né, já estudamos tudo isso, né, que era um processo aí todo mental, uma influência mental que ele recebia, e que essa influência, ela atingia-o, e como ele tinha o corpo mental ali do passado, quando ele esteve nas trevas, com problemas, aquilo se refletiu no corpo perispiritual, ocasionando disfunções, desarranjos, né, melhor dizendo, no corpo perispiritual, e que, como matriz formadora do corpo físico, trouxe desarranjos no corpo material. Então, quando ele recebia aquelas influências, que ele tinha aquelas influências, aquela influência mental ocasionava desequilíbrio no perispírito que se refletiu no corpo físico. Era um processo, era todo um processo. E aí, ele, voltando para o nosso estudo, voltando, contudo, ao caso do Américo, agora nós já recordamos, né? Reconhecendo-se como portador de histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiuns se aperfeiçoam? Será que seria útil ele estar ali junto de um grupo, e esse grupo ali é um grupo de estudo? Olha, gente, nós não estamos aqui falando de um grupo de desobsessão, tá bom? Ele está falando de um grupo de médiuns que se aperfeiçoam. O que é um grupo de médiuns que se aperfeiçoam? É um grupo formado ali para o desenvolvimento mediúnico, que nós costumamos chamar também de educação mediúnica.
pois a mediunidade, ela é inerente, né? Ela faz parte de nós, então o que cabe-nos a nós a educar a mediunidade. Por isso, hoje em dia, é muito comum, em vez de a gente encontrar lá sala de desenvolvimento mediúnico, nós vamos encontrar normalmente assim, sala de educação mediúnica. Afinal de contas, a mediunidade já está ali presente. Ela precisa agora ser educada. Ela precisa ser ali oferecido espaço para que a pessoa possa colocá-la em evidência e educá-la. Então, um grupo que ele está dizendo aqui, ó, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiuns se aperfeiçoam. É um grupo de desenvolvimento. É um grupo de educação mediúnica. Nós não estamos falando aqui de um grupo de desobsessão. Tá? Isso tem que ficar bem claro. E a pergunta do Hilário, ela é muito precisa. Ela é uma pergunta muito direcionada. Tá? Vamos ver o que o Aulus nos apresenta como resposta. Nós, como a gente não poderia ser diferente, né? Como não? Sim, óbvio, né? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação, consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura. E aí vem a conclusão que ele perguntou, peraí, olha, esse irmão está passando por essas dificuldades. Se ele continua vindo aqui, se ele começa a receber essas informações, se ele começa a se sentir um pouco mais equilibrado, ele encontrará aqui um campo para que ele possa conversar com as outras pessoas, que ele possa se conhecer um pouco melhor, que ele possa compreender o que é que está se passando com ele, que ele possa compreender a imortalidade da alma, que ele possa compreender as influências que os espíritos podem aplicar sobre nós e a qual nós estamos submetidos. Compreendendo tudo isso, isso não vai ajudar? Sim, vai ajudar bastante. Apressará a própria cura. E aí, depois do qual poderá participar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Ou seja, lá na frente, quando ele já conhecer tudo isso que eu falei, quando ele já tiver pleno domínio sobre si próprio, quando ele já tiver conhecimento dos potenciais mediúnicos e, principalmente, dos potenciais de trabalho de mediunidade com Jesus, num trabalho equilibrado, ele pode até ser proveitoso num trabalho desobsessivo. Mas isso, gente, como nós vimos na própria constituição do capítulo, Paulo já deixa muito claro lá atrás, que esse é um processo em que ele trazia desequilíbrios no perispírito e no corpo mental. Pode levar mais tempo. Pode ser que ele passe toda essa encarnação apenas em desenvolvimento, apenas em educação mediúnica, apenas num grupo onde ele vai encontrar ali equilíbrio, onde ele vai encontrar possibilidade de conversar, onde ele vai conseguir encontrar a possibilidade de receber esclarecimentos sobre aquilo que se passa com ele, sobre como ele pode se proteger sobre aquilo que está se passando com ele. Ele pode, por essa encarnação toda, receber todas essas informações e ir se preparando numa próxima encarnação, já com um corpo mental equilibrado, já com um corpo perispiritual com menos problemas do que ele tem hoje, e já com um corpo físico também já mais equilibrado, mais desbastado, né, de todas essas imperfeições, hoje já mais equilibrado, ele possa até vir a trabalhar futuramente como um médium, já como um médium ostensivo, como nós temos vistos aí nos nossos trabalhadores que fazem parte desse grupo que André Luiz está trabalhando. E Aulus, então, encerra. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulus, a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda essa valiosa lição. Aqui ao lado tem um trechinho, né, de Apelos Cristãos, de Bezerra de Menezes, no capítulo 7, tópico das dificuldades retentoras. O caminho é esse mesmo. Lutas por vencer dificuldades como preço da redenção. Guardemos, pois, a nossa fé,
certos de que as mãos de Jesus estão sobre as nossas, confiemos sempre. Essa mensagem de Bezerra, eu lembrei quando eu li esse livro, já faz um tempinho, eu estava procurando imagens da internet, e sabe, parece que às vezes as imagens são meio que guiadas, eu não duvido disso, tá? E aí apareceu a mensagem, eu falei, nossa, eu lembro que eu li isso aí, e realmente estava muito dentro do que a gente estava conversando. Eu falei, eu vou encerrar colocando essa imagem, porque ela nos dá essa ideia bem interessante. Há espaço aqui para se falar muito mais sobre essa fixação mental. Como eu disse, não é o objeto agora da gente falar sobre fixação mental. A fixação mental, ela vai estar no capítulo 25, que tem como tema em torno da fixação mental. E é um capítulo mais denso, é um capítulo que vai trazer muito mais informações, porque aqui, na verdade, ficaram algumas coisas meio nebulosas, né? Esse processo encarnatório desses irmãos aqui, eles fizeram algumas escolhas, eles tiveram escolhas, foram encarnações compulsórias, compulsórias entre aspas, né? Será que nós tivemos alguma encarnação compulsória nesse meio? Essas respostas a gente só vai conseguir realmente ter no próximo capítulo. Próximo capítulo, em torno da fixação mental, ela vai falar exatamente sobre os problemas que ocorrem quando o corpo mental ele se esfacela. Eu vou traduzir melhor. Quando ele recebe influências tão grandes em decorrência, principalmente, como o caso aqui do nosso irmão Júlio, né, que era o pai, e o Américo, que ficaram muito tempo naquela região de trevas. E nós sabemos pelo estudo do livro Libertação, que essa fixação mental, quando ela é, por exemplo, vinculado ao ódio, vinculado a um ressentimento muito forte, vinculado a um sentimento muito, muito exacerbado de querer devolver o mal com o mal, de vingança, né? Principalmente de vingança, ele pode levar a um monoideísmo. E nós estudamos lá no Libertação que esse monoideísmo ele começa a desfigurar, porque o monoideísmo ele vai destruindo o corpo mental. E como o corpo mental ele é matriz de formadora do perispírito, o perispírito vai perdendo a forma. Ou seja, você vai perdendo a forma humana e você vai, no final, vai ficando como um aspecto de um ovoide. Um ovoide nada mais é do que uma representação de um corpo mental totalmente desestruturado ou preso dentro de uma monoideia. Nós vimos lá no livro Libertação que esse nosso irmão, quando ele chega nesse ponto, ele é amparado, todos nós somos amparados em um determinado momento, mas por ele não ter nem a menor condição de fazer nenhum tipo de escolha, já que o seu pensamento é monopensamento, ele pensa só em vingança, ele pensa só em ódio, ele não pensa em mais absolutamente nada. Esse próprio pensamento o consome e ele perde a consciência. Ao perder a consciência, ele é recolhido e ele passa por um processo que nós vimos ali extremamente doloroso, extremamente complexo, em que ele vai reconstruindo o seu corpo mental e o seu corpo perispiritual. Processo que muitas vezes leva muitas encarnações para que isso volte ao ponto aonde ele teve aquela queda e ele possa ser recolocado naquele ponto para que ele possa continuar. Processo expiatório natural. Só que esse momento em que ele está numa condição de monoideísmo e que ele perde consciência de si mesmo, o pai precisa agir. E o pai que ama seus filhos, através da providência divina, o reconduz ao caminho. É uma recondução, aí no caso, como a gente fala assim, parece ser uma coisa compulsória, mas não é. A compulsoriedade que existe é uma compulsoriedade de amor. Simples assim. Um pai que ama o seu filho e que ali, por amor, o reconduz no caminho. Isso vai ser objeto do nosso capítulo 25, que é em torno dessa fixação mental e que vai nos levar a essas reflexões. Essa estrutura familiar,
em boa parte, ela pode ter sido ali conduzido pela própria providência divina, que tendo uma visão mais abrangente do conjunto e tendo ali pontos de apoio à própria esposa dele e a uma das filhas que se colocam como ponto de apoio da estrutura, constroem toda a estrutura dos reencarnantes, apenas ali os reconduzindo nesse processo para que eles encontrem ali um campo sadio e um campo que ofereça meios para que eles possam realmente sair daquela situação em que eles se encontram. Os meios vão ser oferecidos. Isso é uma tarefa da própria providência divina. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, vai ser estudado com um pouco mais de profundidade no capítulo 25. Estou tocando nesse assunto porque, como eu disse, muita coisa aqui ficou nebulosa. Ficou faltando falar algumas coisas, eu sei disso. Mas o próprio livro leva na sequência. E a sequência é exatamente trazer o complemento do que está faltando. Está faltando uma coisinha aqui. Então, eu só estou dando essa, vamos dizer assim, chamando essa atenção. Olha, tem algo mais. Como teve aquele caso da Celina, que depois, em desdobramento, ela atendeu. Lembram que ficava meio estranho, porque o marido dela queria chamar a atenção dela, não sei o quê, o outro foi levado para uma entidade e não sabia o que estava acontecendo, tal. Depois é que a gente foi entender o desenrolar daquilo, porque o próprio livro, ele é nessa estrutura, ele traz a ideia do que estava acontecendo, mas ele procura trazer o desenrolar das coisas. E aqui é a mesma coisa, nós vamos ter um desenrolar que vai ser feito no próximo capítulo. Então, convido para que a gente, na semana que vem, esteja novamente aí juntos, para a gente estudar o capítulo 25. O capítulo 25 ele vai ser ofertado pelo nosso irmão Roberto, é o Roberto Martins que vai trazer para nós o capítulo 25. Mas eu queria, antes de tudo, ainda temos tempo, são 21 horas, nós estamos aí dentro do nosso horário, eu aproveitei esses últimos minutos exatamente para dar esse... Não foi spoiler, eu não queimei o capítulo, tá, gente? O capítulo tem muito mais coisa. Garanto para vocês, tem muito mais coisa. Então, olha, não terminou por aqui. Tem coisa que está faltando falar. Tem coisa que ficou meio assim, né? Como é que se ajuntaram? Será que foi livre-arbítrio de todo mundo? Por que alguns ficaram e não vieram? Livre-arbítrio. Então, tem coisas que ficaram faltando ali. Esse esclarecimento vai ser dado no próximo capítulo. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E eu sei que no nosso grupo nós temos aí algumas pessoas que são psicólogos, e eu gostaria de ouvir alguma coisa a respeito disso, porque a minha área psicológica, gente, ela é bem fraquinha. Olha, eu preciso ler bastante para falar alguma coisa, mas eu noto que eu sou bem fraquinho nessa área de psicologia. Principalmente porque eu nunca fui muito amante dos livros de psicologia da Joana de Ângeles. Acho que, penso eu, por estar na área de exatas, né, a minha formação é em engenharia eletrônica, né, na área de exatas, eu realmente tenho uma certa aversão por letras, né? E acho que isso é que dificulta um pouco eu caminhar um pouco melhor dentro da área da psicologia. E aí eu vou precisar da ajuda daqueles que puderem amparar nessa área da psicologia. Francesco, se você quiser começar, não tem problema. Você chamou a psicóloga, não me chamou. Eu tive que tirar a mão. A Tô fora. psicóloga, acho que ela não está com muita vontade Minha hoje de falar, profissão né? não é essa, não, é outra. Não, eu estou aqui, mas eu estou esperando que alguém queira se pronunciar também, né? Não é assim. Mária, começa por você, vai, me socorre um pouco. Eu sei que você tem experiência um pouco nessa área. Então, na verdade, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu tenho uma dificuldade de falar alto. Eles ali já diagnosticaram o Américo como histérico, né? Na verdade, atualmente, esse termo histérico não existe mais, tá? Ele não é mais usado na psicologia. A partir da década de 70, aproximadamente,
esse termo foi banido da psicologia. Então, naquele manual médico, onde se definem as doenças, ela foi, assim, decodificada, tá? Então, ela foi colocada como sintomas que a histeria provocava. Então, quais são? Alguns, né? Síndrome de pânico, ansiedade, complexo de inferioridade, tá? São alguns itens da histeria, né? E todos esses itens a gente percebe no Américo, né? Então, se uma pessoa dessa chega num consultório para tratamento, em primeiro lugar, existe o querer, tá? Como o Edu estava falando. Na psicologia, isso também existe. Não adianta a mãe do Américo pegar ele pelo braço e levar lá se ele não quiser ser tratado, né? Ele precisa querer ser tratado. Suponhamos que ele queira ser tratado. O que tem que acontecer ali? A família também vai ser analisada, tá? Qual é a causa que deixou o Américo naquela situação, né? Normalmente, num complexo de inferioridade, o que acontece? De onde vem o complexo de inferioridade? É da comparação, né? Então, ou ele se compara com os demais e se acha inferior, né? Ou a própria família, e isso é muito comum, né? O Joãozinho e o Pedrinho, dois irmãos. Ah, Joãozinho, você tem que se mirar no seu irmão, que é mais estudioso, porque você é um burro. Porque... E, infelizmente, isso existe, né? A gente sabe que isso existe. E hoje em dia a situação é muito pior, porque hoje em dia existem as redes sociais, e vocês sabem que as redes sociais, tudo ali é uma maravilha, tudo é perfeito, ninguém tem boleto para pagar, todo mundo viaja para a Grécia, né? E tem gente que acredita nisso. E aí aquele que está vendo aquela situação e se vê numa situação um pouco mais desconfortável, pô, eu trabalho tanto, me mato tanto, nunca consigo isso, nunca... Pô, eu sou um inútil mesmo, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. E aí começa. E aí o que começa a acontecer? Ele se vendo um derrotado, um fracassado, ele começa o quê? A ter o sentimento de inveja, né? Ele começa a invejar aquele outro que consegue tudo, começa a invejar aquele que a mãe fala que é mais inteligente, da inveja ele consegue passar para o ódio, tá? Então ele começa a odiar aquele que é mais inteligente e por aí vai, né? E aí, um profissional ele vai analisar de onde vem tudo aquilo que o Américo sente. Bom, isso não é familiar? Não, não é familiar, ele não, a gente pesquisando a família não percebe isso. Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de ver como Freud ele mostra o consciente e o inconsciente, né? Ele mostra como um iceberg. Então, assim, a parte consciente é tudo aquilo que está acima do mar. E o inconsciente é aquilo que está abaixo do mar, num iceberg. E o que está abaixo do mar é infinitamente maior do que está acima do mar. Que caracteriza o quê? Que tudo aquilo que você guarda no teu inconsciente é muito mais do que você guarda no teu consciente, tá? Então, se você não tem nada no teu meio familiar, no teu meio social, tal, que, como é que eu digo, que faça com que aquilo seja motivo de você sentir tudo aquilo, de onde isso vem? Do teu inconsciente, né? E aí precisa ser analisado. E analisado como? Tem diversas formas, tá? Tem a hipnose, né? E aí cada psicólogo tem a sua forma de tratar, a sua forma de ver o caso, né? Agora,
Nem todo psicólogo é espírita, né? Então, um psicólogo que não conhece uma doutrina espírita, por exemplo, ele nem vai se atentar a isso que a gente está conversando aqui, tá? Mas, se ele for um psicólogo que trabalhe com hipnose, ele vai chegar a fazer uma regressão e ele vai chegar que isso é com relação a vidas passadas, coisas que ele traz no inconsciente e vai trabalhar com aquilo. É um processo demorado? É um processo demorado, tratável e curável, desde que, como eu disse, esteja no querer do paciente, né? Nossa, foi uma aula. Foi uma aula. Mari, muito obrigado. Realmente é por aí, né? Tá no querer, né? Por isso que eu enfatizei muito, né? Tá no querer, né? E o que nos leva às reflexões, inclusive a última pergunta, que eu abri bastante a última pergunta, né? É a pergunta do Hilário, né? Porque o que dá a entender é que o pai já tendo uma certa... também quis e encontrou na doutrina, encontrou no Consolador respostas, inclusive pelo próprio pensamento que o André Luiz ausculta dele, né? Pelo pensamento, né? Deve entender que o nosso irmão Américo ele tem ali uma tendência, inclusive da própria mãe que o está instigando, possivelmente, aí nesse grupo, a fazer esse tratamento. Mas é o que a Mari falou, não adianta só a mãe falar, filho, vai lá com eles. Não, precisa que ele também deseje, né, sair dessa situação. E você pode ver que a situação dos irmãos em nada abala ele. Nada. Ele não se acha pior que os irmãos, quer dizer, nada naquela família afeta ele. É tudo externo, né? como você falou, está no inconsciente. Se fosse tratar na maneira do iceberg, está tudo por baixo, está tudo no Tudo inconsciente. por baixo, tudo encoberto. Um psicólogo só de analisar a família, de perceber que um é embriagado, os outros dois estão à noite fora, não estão nem aí, e ele não se compara, ele não se vê, E ele ele não se compara com a irmã, ele nem acha que a irmã é melhor que melhor. ele, Quer dizer entendeu? que o A problema não família é... ali, a família. O problema dele não é a família. O problema é de fora, mais complicado, muito mais complicado. Muito interessante. Isso é uma característica bem interessante. Rosilene, traz alguma coisa para nós também, por favor. Acho que o Francesco está na minha frente, Edu. É que ele Olha, baixou a mão para poder a Mari falar. Quer As falar, mulheres Francesco? primeiro. Vai você. Então tá bom. Não, só assim, não é nada. Eu estava viajando aqui, conforme a gente estava estudando, ninguém está analisando, né? Assim, ao pé da letra, essa família. Mas uma coisa que me veio na minha cabeça, como o pai veio com essa missão, né? Com esse compromisso de levar para um melhor caminho esses filhos, né? Foi essa, pelo menos que eu entendi, né? Ele é um veio com processo esse... expiatório que ele está passando, tá? É Ele não isso. é um missionário, tá? Não, sim, não quis dizer missão de missionário, como um processo expiatório que ele está passando. Sim. De conduzir esses filhos para um melhor caminho, e a gente bate o olho e fala, puta, um bebe, o outro é doido, o outro bate, o outro é pirado, sei lá o quê, está tudo danado, o cara não conseguiu nada. Mas se parar para pensar, às vezes conseguiu já grande caminhar nesse reajuste, porque eles deviam ser pessoas muito piores, talvez, né? Que faziam mal efetivamente, sei lá, judiavam, matavam, sei lá o que, outros. E agora, o mal que eles estão fazendo são só eles mesmos, né? O outro é doido, mas ele é um doido, ele não consegue ter uma vida normal, mas ele não prejudica o outro. O outro bebe, o problema está com ele não está, talvez, prejudicando efetivamente um outro. Os outros estão curtindo a noite, não comentou nada, né, de que eles vão fazer alguma maldade ou roubar, sei lá o quê. Eles estão na farra, na bagunça. Então, esses desvaneios estão entre eles, né?
E você lembra, me deu assim, uma análise nesse sentido, que a gente pode olhar e falar, nossa, mas está tudo danado, mas eu acho que talvez não, né? Porque o negócio é lento, né? Vai saber quantas coisas foram feitas, quanto de encardido tem tudo isso para até chegar a ficar branco, né? Quanto que não tem que vir aqui e essa esponjinha ser acionada para limpar. Era só isso. Aí vê aí, Dulce, então, se eu estou seguindo o caminho correto de pensamento ou não. Não, está preciso. Rosilene, boa participação. O último slide que a gente viu, né? Lembra do último slide? Vou ver se eu consigo colocar ele aqui de volta, porque ele ainda está na tela. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Exatamente aquilo que você trouxe, entendeu? Todo esforço mínimo, por mínimo que seja, recebe invariável da vida a melhor resposta. Tá? Então, realmente, alguns nesse grupo, nesse agrupamento, o pai já demonstrou uma grande mudança. Nossa, de um cara que aliciou quatro pessoas ali, agora um pai que está ali paralítico, lutando, resignado, já tem uma fé um pouco mais sólida, mais convincente. Puxa vida, ele deu um passo razoável. Esse irmão que está indo na casa espírita, está recebendo o tratamento, se ele conseguir manter essa rotina, ele vai encontrar também solução. E os outros três podem? Podem, tudo ao seu tempo. Aquele que hoje ainda está envolvido pela embriaguez pode, a qualquer momento, encontrar no AA, por exemplo, uma saída, ou aparecer, não existe aparecer, né? Uma outra alma que foi incumbida e está ali, aguardando o momento oportuno, aproximar dele e o retirar, o levar para o AA. Os outros dois da noite também podem encontrar, até mesmo na noite, como nós vimos, isso é muito possível, né? Recomendo a leitura do livro Sexo e Destino, o caso de Pedro Neves, para a gente ver como é que isso funciona, né? Então, mesmo dentro da noite, eles podem encontrar ali uma conjunção de fatores que o leve a sair daquela situação. Então, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Não existe nada ao acaso, tudo tem o seu momento certo. Muito bem pautado pela Rosilene, lembrar que os esforços são sempre muito valorosos, né? E até mesmo um erro, quando você comete um erro, mas você desejava acertar, mas assim você comete um erro, isso é um aprendizado, tá, gente? Cometer um erro com o desejo de acertar é um aprendizado. Porque você aprendeu, no final, você aprendeu, olha, isso aqui não é legal, vou fazer de novo. Agora, eu tenho pena, honestamente, desses coitadinhos que vêm para cá, eram uns baita espírito lá em cima, e vêm aqui como missionários se ferrar, né? Mas precisa ajudar. Estavam de boa lá em cima, Claro. e aceita a tarefa de vir aqui nessa miséria dessa vida, igual essa mulher, um marido paralítico, um bêbado, o outro fracassado. Nossa Senhora, essa daí merece uma taça quando chegar lá em cima, um honra ao mérito, um tapete vermelho estendido, porque, meu, sair de um baita de um lugar... Por isso que a mãe Merece é uma, mesmo. Mãe é mãe. Merece uma nuvem só para ela, né? Merece uma nuvem só para ela, Rose, honestamente. Tem um livro do Chico que, nossa, o Jorge Elahá fala muito dele, que eu esqueci o nome, e o espírito que está já num planeta, não é nem um planeta de prova de planeta regeneração, é num mundo feliz, e ela retorna aqui para a Terra. Até falando para ela, mas você vai voltar para o mundo de provas e expiações. Alcione. Nossa, você vai voltar para o mundo de provas e expiações? Você sabe como é que é o mundo de provas e expiações? Não, vou voltar porque eu quero ajudar. E olha, não, e a coitada, mas o Edu, a coitada não vem só ajudar, a coitada pasta igual um camelo, coitada de Deus. Pois é, mas é igual a essa mãe desse Américo aí, olha, na pobreza, na miséria, casada com um paralítico, o filho bêbado, o outro é drogado, o outro vai para as baladas. Mas ela é mãe, Mari. A mãe é mãe, mas
tudo. Mãe. Por isso que eu falo, eu não consigo entender, porque a maternidade é um segredo, como o Chico falava, né? É um segredo entre a mãe e o filho. Eu não sei como é que é, mas a mãe faz, mãe. A mãe faz. Edu, Faz. coloca o quadro novamente aí, que eu vou pegar um mote aí desse quadro aí para falar. Eu vou usar ele como referência. Acho que resume tudo que elas disseram aí. Tá lá. Progresso é obra de cooperação, consagrando-se à disciplina e etc, etc. Então tá aí. É a chave de tudo que nós estamos falando aí. Progresso é obra de cooperação, Sim. consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Pode voltar, Edu. Você viu aí, ó. É isso aí. O que eles estão fazendo é exatamente isso aí, ó. É um trabalho em conjunto, no qual a figura principal aí, que se encontra num quadro inferiorizado e de sofrimento, naturalmente por causa da vida anterior, na qual ele causou uma série de problemas, né? Arrastou para essa vida esses 4 que estão aí, e assumiu o compromisso de voltar com eles e colocá-los no bom caminho. Vai dar trabalho. Ele está numa cama e ainda trabalha, né? Ele Sim. ainda trabalha para sustentar essa gente, e a esposa aí ajudando, né? A filha, né? Que veio, era irmã dele na outra vida e veio como filha, né? Nessa, para poder auxiliar, que é o contraponto aí, né? Sim, Mas tem que ter contraponto. é um trabalho em conjunto no qual eles vão encontrar um denominador comum, né? O trabalho no qual todos esses problemas serão corrigidos, né? Eu acho que foi por isso que ele assumiu essa tarefa aí, né? Mesmo porque ele tinha obrigação de fazer isso, né? Ele está fazendo uma reparação, né? Na realidade, ele está fazendo uma Por isso que é reparação, chamado né? de expiação familiar. É um processo expiatório. Ele está num processo expiatório. Exato. Então, ele assumiu essa carga aí para se redimir, né? E é um trabalho difícil, né? Porque a gente não vê horizonte aí, né? Mas com certeza vai surgir, porque você não deu nenhum spoiler, né? Hoje, mas já sabemos que a resposta vem aí. Assim como a gente tinha questionado na semana passada, né? Que faltavam informações para a gente poder formar um raciocínio a respeito, né? E agora a gente está vendo claramente qual que é o negócio, né? É isso aí, é uma missão de reparação, uma missão difícil mesmo, né? Não foi dado para ele nenhum atenuante, a não ser a moça que veio para ajudar, né? Eu acho Nessa que tem bastante caminhada aí. atenuante, tá, Francisco? Oi, Tem a muitas mulher. pessoas que vêm junto. É a Oxe, esposa, né? Tem bastante. Mas Olha, tem me lembro. meios. Ele só não faz se não quiser. Meios tem. Não, meios tem, é claro, senão a missão não estaria. Sim. Agora não é fácil. Seria plausível, não seria plausível, né? Mas o que eu queria destacar também, e que foi falado ali, inclusive a gente pode até incluir nessa quadrinha que nós lemos aí, é a questão você está falando da mediunidade, né? E do trabalho e do desenvolvimento, é que é o seguinte: quando você estuda em conjunto, você pratica em conjunto, né? Você tem ali um expositor que controla o ambiente, que atenua os problemas que surgirem, né? Corrige os desvios, né? E dá uma segurança para que o estudante possa progredir, né? É isso. Sim. Então, a mediunidade é um trabalho mesmo, desenvolver a mediunidade é um trabalho conjunto. Nunca será um trabalho individual. Nunca será, porque individualmente você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você pode Ninguém até faz ser um nada bom sozinho. médium, mas é um médium sem nenhum parâmetro, né? Sem nenhum parâmetro. Você não tem, como você falou, o cara acaba virando um ovoide, né? Se você não prestar atenção. Então, é o seguinte, é um cuidado que a gente deve tomar, né?
quando a gente está estudando, a gente não se esqueça de guardar as dúvidas para perguntar para o mestre da classe, né? Esclarecer com o mestre da classe, porque é lá que está o suporte, né? É para que a gente possa se orientar. Dizem que o navio ele é conduzido por uma bússola, né? E o piloto tem que estar de olho naquela bússola para ver se o curso está sendo seguido, se aquilo que foi traçado está sendo seguido com segurança. Seguindo aquela rota que foi traçada e seguindo ali a bússola, o cara vai chegar no porto. É a mesma situação a nossa. Quem é a nossa bússola? É o expositor, aquele que está trabalhando na sala e que está passando as informações, que está orientando, que está nos dando a segurança para o trabalho. E né, nessa questão da mediunidade, isso é tudo. Se você não tiver isso aí, você não tem nada. Você pode ser até um bom médium, sozinho, individualmente, como você disse lá, explícito, né? Pode ser um cara que tem a sua mediunidade exposta, mas se você não tiver disciplina, você não vai a lugar nenhum. Essa é a realidade. Você não vai produzir nada. Só vai ser um estorvo para os outros, né? Vai atrapalhar os outros nos trabalhos, vai criar problemas, porque vai trazer problemas para o grupo, né? E se você não for disciplinado, vai ficar difícil, né? Mas a gente vê isso aí mesmo, aí, ó, onde nós estamos vendo. 4 pessoas, 4 filhos, 2 são dissipadores, né? Um passa por um problema mental, né? Um desequilíbrio, e a outra pessoa é a que serve de contraponto com a mãe para poder equilibrar o grupo. E o pai, que já tomou a consciência, já assumiu a consciência. Ele tem a consciência e tem a sensibilidade e só não pode fazer mais porque ele não pode sair dali, né? Mas é um desafio, foi ele que colocou esse desafio para ele mesmo, né? Sim. E É a um gente vai ver a processo resposta aí expiatório. na sequência aí, né? Então é complicado, ainda não temos ainda elementos suficientes para fechar esse quadro. Falta muita informação ainda. Mas pelo que nós vimos aí, tem um monte de coisa aí, né? Que Tem. nós conseguimos O Roberto reunir vai aí. trazer mais informações para nós, Então, que é em torno dessa fixação mental. Eu não sei se a Mari quer colocar mais alguma coisa. Não, Edu, eu só queria uma informação. Quantos capítulos faltam? Terminamos o 24, faltam 5 capítulos. Na verdade, o último capítulo, que é o 30, é um capítulo de despedida, é um capítulo de 1,5 página, que vai ser uma despedida que, na verdade, vai ser realizada pelo Roberto, que é o encerramento desse livro. Capítulos longos que nós temos é o capítulo 26 e o 28, que são o 28 principalmente, que é o de fenômenos físicos. Esse é o capítulo longo, eu não sei se a gente vai conseguir fazer nem sequer em 2 lives, pode ser que seja necessário 3 lives, porque são muitos slides, ele é muito longo. Mas depois do 28, o 29 e o 30 são pequenininhos. Eu calculo que nós devemos ter ainda pelo menos umas 10 lives, mais ou menos, para terminar o livro. Mais ou menos, vamos dizer, são 5 capítulos para encerrar o livro. O último capítulo é uma live só. Eu diria que em torno de 9 a 10 lives, não mais do que isso. E a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer depois. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Aproveitar esse tempinho final. Não havendo mais nada, a gente pode partir para o nosso encerramento. Semana que vem, então, é o Roberto, é um capítulo muito interessante. Esse eu quis deixar para ele, porque eu acho que para falar de mente, melhor do que um médico neurologista não tem, né? Então, em torno da fixação mental, ele que vai comentar com a gente. E eu duvido que ele consiga fazer esse capítulo em uma única live, não tem como, tem muita informação, inclusive porque tem coisas que estão faltando e que vão ali aparecer nesse capítulo. E como eu disse, existem 2 capítulos no livro
Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que são fundidos dentro desse capítulo de fixação mental. Quer dizer, a estrutura em si não é só do livro, com os domínios da mediunidade. Você teria mais ou menos umas 12 páginas do livro Estudando a Mediunidade que complementam, ou seja, o arcabouço de informações é muito extenso, é o que eu falei para o Roberto. Ele precisava dar um jeito de resumir isso, porque se não fosse para resumir, gente, ia dar uns 80 slides. E a ideia inicial era que não passasse, esse capítulo não passasse de 50, e a gente ficou nessa média, tá? Tem muitos capítulos. Depois eu coloco para vocês, mas tem muitos slides, são bastante slides, porque o texto do livro em si não é muito grande, mas o apoio do Martins Peralva é extenso, tem muita coisa. Então, a gente teve que dar uma certa balizada ali para poder caber tudo e ter informações bastante interessantes que ele pudesse trazer. Ele, na verdade, ele não colocou muitos slides, porque ele falou, olha, eu já li e reli tantas vezes os 2 capítulos do Martins Peralva e do nosso ali, nos domínios da mediunidade, que falou, eu já decorei. Então, eu vou fazer menos slides e eu vou falar mais. Eu falei, ótimo, sem nenhum problema. Mas mesmo assim, gente, se prepara. Vai ser 2 lives, não tem jeito. É um capítulo longo, extenso e muito interessante. Caiu como uma luva para um médico neurologista. Vai por mim. Tá certinho. Tá na mão correta. Quem pode fazer para nós a prece de encerramento? Alguém poderia fazer essa prece para nós, por favor? E a semana que vem a gente retorna, capítulo 25, em torno da fixação mental. No domingo, se correr tudo bem, eu coloco para vocês o PDF, coloco também os PDFs do livro de apoio e já coloco o PDF dos slides. Aí, quem quiser já ir lendo até terça-feira, já está tudo ali. Eu já vou disponibilizando no grupo. Quem pode fazer para nós a prece, por favor? Eu faço, Edu. Rose, agradeço. Muito obrigado. Fechamos nossos olhos, mas abrimos os nossos corações, os ensinamentos desta noite, onde aprendemos que existem tantos irmãos precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de um olhar mais caridoso, e somos gratos por estarmos estudando essa doutrina abençoada, onde nos traz tantos ensinamentos, tanto consolo. Que a gente possa, com o passar dos estudos deste livro, dos demais que virão, conseguir montar o nosso tijolinho de conhecimento, de maturidade perante o que viemos fazer, o que viemos buscar, como somos como essência, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Melhorar no sentido de sermos pessoas melhores, uma essência melhor. Obrigado, meu Pai, pela essa oportunidade de estarmos aqui, neste momento, todos juntos, tendo este estudo. Que a gente possa, no decorrer da nosso sono, também irmos para lugares estudar, aprender, conversar com nossos mentores, os nossos guias espirituais, se possível trabalhar, e poder fazer e estar do lado de coisas, de fazeres, de pessoas do bem. Muito obrigada por essa oportunidade, dada a mim e a todos os nossos colegas, ao Edu, que gentilmente ajuda a esclarecer tantas dúvidas e nos auxilia tanto. Encerrando os estudos desta noite com a prece que a nossa mãezinha querida vai receber de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças ao Senhor e graças a Jesus. Muito obrigada.